Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Alan Cerqueira e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a independência da Bahia no 2 de julho. O Brasil nasceu na Bahia e a independência do Brasil só foi possível por conta das lutas do povo baiano para a expulsão dos portugueses. Mas essa história da importância da Bahia no Brasil e de suas lutas pela liberdade é uma coisa que vem desde o início. Desde a chegada dos portugueses, a partir de 1500, que a Bahia é um importante centro político e econômico. Foi no recôncavo baiano, principalmente na cidade de São Francisco do Conde, em que prosperou a cultura da cana-de-açúcar. Conhecido como ouro branco, essa produção era considerada o principal produto de exportação da colônia brasileira na Europa. O 2 de julho, a independência da Bahia, foi uma série de episódios que culminou com a derrota dos portugueses e a sua expulsão no dia 2 de julho de 1823. A história de luta do povo baiano e a revolta contra a tirania é uma coisa que está na tradição do Bahia. Muito antes da independência da Bahia, ocorreu aqui no território um evento conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Teve a participação de diversos setores da sociedade. As pessoas envolvidas na Revolta dos Alfaiates distribuíam panfletos que buscavam uma série de direitos e liberdades que parecem muito com as nossas lutas do século XXI. Essas pessoas buscavam o fim do preconceito racial, o fim da escravidão, preços justos nos alimentos. Buscavam também, uma república, o fim do domínio da tirania de um rei. Buscavam, acima de tudo, a liberdade. Portanto, a história de luta do povo baiano, a rebeldia contra os portugueses, começou muito antes do nosso 2 de julho. Para entender o conflito do 2 de julho, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender o contexto. Com o conflito da Europa, o rei Dom João VI foge de Portugal junto com a sua corte, passa pela Bahia e se estabelece no Rio de Janeiro. Portanto, o Brasil deixava de ser uma colônia. Uma vez que o rei estava no Brasil, o Brasil passou a fazer parte do reino numa condição mais elevada. E o reino passou a se chamar Portugal, Brasil e Algarves. Quando Dom João VI chega ao Brasil, os portos são abertos, há uma liberdade econômica, fábricas, bancos, universidades. Há um clima de liberdade e desenvolvimento que a condição de colônia não permitia. Mas, ao fim da guerra na Europa, quando Napoleão Bonaparte perde o conflito, os portugueses, reunidos na cidade do Porto, então a segunda maior cidade portuguesa, decidem instaurar a Revolução Liberal do Porto. Mas o que isso significa? Os portugueses estavam buscando uma monarquia constitucional. Significava que continuaria com o monarca, com o rei. Porém, quem deveria governar, de fato, eram os deputados eleitos. A Bahia envia alguns representantes para essa assembleia. Os baianos estavam interessados em ampliar a sua liberdade. Entre os deputados enviados pela Bahia até a cidade do Porto, estavam o Alexandre Argolo Ferrão, barão de Cajaíba, de São Francisco do Conde. Estava também o Miguel Calmon do Pim e Almeida, nascido na cidade de Cachoeira. Ocorreu em 1820. E durante o processo, os portugueses exigiram o retorno do Dom João VI. Caso ele não retornasse, ele perderia o posto de monarca. E exigiu também a tentativa de recolonizar o Brasil. E isso os brasileiros, sobretudo os baianos, não aceitaram. Você passa da condição de colônia com uma série de restrições, inclusive restrições à liberdade, restrições econômicas, e você
alcança um papel de protagonismo dentro do Império Português, associado a isso, a trajetória, a história do povo baiano de buscar a sua liberdade e sua independência, o conflito estava desenhado. Em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. Mas, de fato, o Brasil ainda não era independente. As tropas portuguesas estavam no domínio de Salvador. Agora que entendemos o contexto e chegamos ao conflito da Bahia, vamos poder explicar melhor o processo que ocorreu até a chegada do 2 de julho. Os portugueses elegeram um militar, o brigadeiro Inácio Madeira de Melo, para administrar Salvador. Isso causou uma série de revoltas no povo baiano. Os primeiros conflitos ocorreram ainda na cidade de Salvador. Os portugueses tomaram Forte de São Pedro. Também ocorreram conflitos na Mercês, ocorreram conflitos também na região central da antiga cidade de Salvador. E com isso, muitos baianos fugiram para o Recôncavo. São Francisco do Conde, por exemplo, a vila de São Francisco do Conde, foi um desses locais que receberam em seus engenhos muitas pessoas de Salvador que fugiam. Os portugueses também, segundo relatos, invadiam casas buscando por indícios de baianos organizados, buscando derrubar o governo português em Salvador. A vila de São Francisco da Barra do Sergipe do Conde, junto com Cachoeira, com Santa Amaro e outras cidades do Recôncavo, organizaram uma junta e a partir do Recôncavo organizaram um exército para enfrentar os portugueses em Salvador. Os portugueses eram militares treinados, possuíam também mais armas, possuíam também melhor equipamento no mar. O exército baiano era formado por voluntários, indígenas, pessoas escravizadas, pessoas livres, trabalhadores, também os nobres. Os principais conflitos ocorreram na Batalha do Cabrito e a Batalha de Pirajá. Durante a Batalha de Pirajá, as forças vindas do Recôncavo estavam em desvantagem em relação às armas, em desvantagem em relação à ocupação geográfica, estavam numa parte do território mais baixo, e isso fazia muita diferença nas guerras. Ao longo do conflito contra os portugueses, contando apenas com forças voluntárias, Dom Pedro I enviou reforços, enviou inclusive um francês, o general Labatut, responsável por ficar na organização do exército baiano. Durante o conflito, que foi o derradeiro conflito, a Batalha de Pirajá, o major José de Barros Falcão pediu que Luiz Lopes, o corneteiro, que é o responsável nas batalhas por tocar um instrumento de sopro e que direcionava o seu exército. O major pediu para que o corneteiro Lopes, que era português e que lutava do lado dos brasileiros, pediu que ele tocasse para que as tropas retornassem. Mas o corneteiro Lopes tocou avançar cavalaria, em seguida degolar. Os portugueses, mesmo em vantagem numérica e bélica, acreditaram no momento que estavam chegando reforços e que as forças baianas eram muito maiores. E por conta disso, eles recuaram, perderam o posto privilegiado no combate, e as tropas baianas vindas do Recôncavo, que lutaram, acabaram chegando a Salvador e declarando a independência da Bahia. Falar do 2 de julho é muito importante porque representa a história do nosso povo, a história da luta do baiano pela liberdade. Agora que nós mostramos o contexto e o que foi o 2 de julho, é preciso entrar em alguns temas. O primeiro deles é a participação feminina na luta de independência. Temos o exemplo de
três mulheres que ficaram mais conhecidas na história. A primeira delas, a abadesa Joana Angélica, que morreu com um golpe de baioneta tentando impedir que as tropas portuguesas entrassem no convento da Lapa. Ela virou um mártir, um símbolo da resistência. A outra mulher importante nesse conflito é a Maria Quitéria, que é nascida em Feira de Santana, no distrito de São José, e que usou roupas masculinas para entrar no exército. Durante a organização do exército baiano, dos combates, ela foi descoberta, ainda assim permaneceu no exército e foi coroada como uma heroína. Outra mulher de destaque é a nossa Maria Filipa, de Taparica, mulher negra, marisqueira. De acordo com o escritor Ubaldo Osório, a Maria Filipa teria liderado a população de Taparica contra os portugueses, queimando as embarcações e enfrentando os portugueses usando folhas de cansanção. Com isso, temos 3 histórias de mulheres que se destacaram, mas muitas outras participaram, mesmo que de maneira indireta. Um outro ponto que nós podemos perceber nas comemorações é a figura do caboclo, que faz uma homenagem aos povos nativos. Os indígenas lutaram bravamente. Para fechar esse vídeo, eu quero fazer um comparativo entre o 7 de setembro, que é a data oficial da proclamação da independência do Brasil, e o 2 de julho, que é a independência da Bahia. O 7 de setembro ocorreu em 1822, quando Dom Pedro I, às margens do Rio Ipiranga, proclama a independência. Isto é, ele fala em voz alta. Portanto, mesmo proclamando a independência, a Bahia, Salvador, ainda estava ocupada por tropas portuguesas. Um ano depois, em 2 de julho de 1823, foi que o Brasil, de fato, tornou-se livre dos portugueses. Afinal, os baianos conseguiram expulsar o brigadeiro Madeira de Melo e a sua tropa. Portanto, o 2 de julho, para nós baianos, tem um peso muito grande porque a independência do Brasil foi concretizada. E como eu disse no início do vídeo, o Brasil nasceu na Bahia e a sua independência também ocorreu a partir de lutas ocorridas na Bahia. Obrigado por ter ficado até aqui, se cuidem e até o próximo vídeo.